E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1077 que vai estar acumulado, hein? Não houve vencedor nem nos 14 nem nos 13 pontos aí da Loteca 1076. Também, além de vários empates, ainda tivemos uma Mega Sena e uma Loto Fácil no meio da loteca, que foi o sorteio, né, do jogo do São Paulo e Curitiba. Pegou todo mundo de surpresa nesse jogo aí. Acabou saindo o sorteio de empate. Até poderia ser um empate mesmo, mas era 90% de chances do São Paulo ganhar essa partida, né? Mas enfim. O negócio agora é analisar a Loteca 1077 e partir para cima desses 600 mil aí, sempre rumo aos 14 pontos. Então, sem demoras, né? Vamos falar aí do jogo 1, Sport e Criciúma. O Sport, ele é o segundo colocado no campeonato, tem 13 vitórias, empatou 7, perdeu 6, tem 36 gols marcados e sofreu 23. O Criciúma, ele é o quarto colocado, ganhou 13, empatou 5, perdeu 8, tem 28 gols marcados e sofreu 20. Os dois times aí são times que marcam muitos gols, hein? Nos últimos confrontos diretos entre eles, uma vitória para o Sport, 2 empates e 2 vitórias para o Criciúma. Na classificação do campeonato tá assim, o Sport é o segundo colocado com 46 pontos e o Criciúma é o quarto colocado com 44 pontos. Briga direta aí pela posição, apenas 2 pontos separam eles. O problema são os jogos, né? Os últimos jogos deles não dá uma análise boa. O Sport acabou vindo de um empate aí, 2 derrotas, e o Criciúma tá vindo de uma derrota, uma vitória e uma derrota. Então é difícil de analisar quando o time não tem uma constância, né? Para esse jogo 1 da Loteca 1077, eu vou gastar o meu primeiro duplo. Eu vou de Sport e empate. O Criciúma é um time que tá brigando aí pelo acesso, só que o Sport, ele é muito forte dentro de casa. E como eu falei no último vídeo, tem uma torcida que arrepia, né? Então é um jogo duro pro Criciúma aí arrancar uns pontos do Sport em casa. Jogo 2, Romênia e Israel. A Loteca tá caprichando aí nas escolhas dos times, né? Romênia e Israel. Que dizer dessa partida, né? Mas vamos lá. A Romênia é a segunda colocada no grupo dela, ganhou 2 partidas, empatou 2 e não perdeu nenhuma até agora. Tem 6 gols marcados e sofreu 3. Já Israel é o terceiro colocado no mesmo grupo, ganhou 2 partidas, empatou 1 e perdeu 1. Tem 5 gols marcados e sofreu 6. No confronto direto entre eles, é uma vitória para a Romênia e um empate. Até agora, nenhuma vitória de Israel nos últimos jogos. A classificação do grupo tá assim. A Romênia é a segunda colocada, tá vindo de 2 vitórias consecutivas com 8 pontos. Israel é o terceiro colocado com 7 pontos, 1 ponto apenas atrás da Romênia, tá vindo de uma derrota e um empate. Aqui seguindo os números, né, onde diz que a Romênia está bem melhor colocada, Israel não ganhou nenhuma vez ainda da Romênia nesses últimos jogos, a Romênia está bem melhor colocada e ainda mais joga em casa, então por esse motivo eu vou de Romênia seco nessa partida do jogo 2. Jogo 3, Kosovo e Suíça. Kosovo tá na 5ª posição do grupo, não ganhou nenhuma partida até agora, empatou 3, perdeu 1, tem 3 gols marcados e sofreu 4. Já a Suíça, ela é a primeira do grupo, ganhou 3 partidas, empatou 1 e não tem nenhuma derrota até agora. Tem 12 gols marcados e sofreu 3. No confronto direto entre eles, na última partida deu empate. Na classificação do grupo tá assim. A Suíça, primeira colocada com 2 vitórias consecutivas até o momento, tem 10 pontos. Já Kosovo é a 5ª colocada do grupo com 3 pontos, tá vindo de 2 empates consecutivos. Para essa partida aqui não vai ser uma zebra, né? Porque os números não tá dizendo isso. A Suíça tá jogando fora de casa, mas como ela é a primeira do grupo, tem 10 pontos aí no grupo. E eu tô levando em consideração que Kosovo não tem uma vitória contra a Suíça, apesar que também a Suíça não tem uma vitória, mas nesse jogo aqui eu vou de Suíça, porque dá pra ver que é uma seleção que tá com os números bem melhor do que Kosovo. Jogo 4, Ponte Preta e Sampaio Corrêa. A Ponte Preta é a 14ª colocada, ganhou 7 vezes, empatou 10, perdeu 9, tem 16 gols marcados e sofreu 21. Já o Sampaio Corrêa é o 17º colocado, ganhou 5, empatou 12, perdeu 9, tem 19 gols marcados e sofreu 28 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para a Ponte Preta, 5 empates e 3 vitórias para o Sampaio Corrêa. Na classificação geral do campeonato, tá assim: 14º lugar para a Ponte Preta, com 31 pontos, tá vindo de uma derrota, que foi até o clássico contra o Guarani. Era para ter sido mais, né? Mas foi apenas 1-0 e uma vitória.
Já o Sampaio Corrêa é o 17º colocado com 27 pontos e olha esses números. Tá vindo de 5 partidas consecutivas de empates. Complicado Sampaio Corrêa, hein? Olhando esses números e a Ponte Preta jogando em casa, para esse jogo aqui, mesmo os números estando bem a favor da Ponte Preta, o Sampaio Corrêa ele tá muito próximo ali da Ponte Preta, né, com 27 pontos, e já deu para perceber que é um time que empata muito, né? Então, é bem capaz que consiga um empate aí contra a Ponte Preta. Então, para essa partida do jogo 4, eu vou de vitória da Ponte e empate. Jogo 5, Amazonas e Paysandu. O Amazonas, nas últimas partidas, está vindo de uma derrota, uma vitória, 2 derrotas e um empate. Então, nas últimas 5 partidas, apenas uma vitória. Já o Paysandu está vindo de um empate, uma derrota, 2 vitórias e um empate. Nas últimas 5 partidas, apenas uma vitória. Então, são times difíceis de se analisar por isso, né? Não tem constância esses times. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória para o Amazonas, nenhum empate e uma vitória para o Paysandu. Na classificação do campeonato tá assim, o Amazonas ele é o 3º colocado com 32 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. O Paysandu é o 7º colocado com 29 pontos, a diferença não é nem tão grande entre eles, tanto que se o Paysandu ganhar empata, né, com 32 pontos também, e o Paysandu tá vindo de um empate e uma derrota. Para essa partida aqui do concurso 1077 da Loteca, no jogo 5, eu vou gastar meu terceiro duplo, eu vou de empate e Paysandu. Mesmo o Amazonas jogando em casa, não tô acreditando na vitória do Amazonas, né? Mais pelo retrospecto aí, né, do histórico, né, de nunca ter vencido o Paysandu nesses últimos jogos. Então, esse é o meu palpite para o jogo 5. Jogo 6, Brusque e São Bernardo. O Brusque tá vindo de uma vitória, uma derrota, um empate, mais uma vitória e mais uma derrota. Nas últimas 5 partidas, apenas 2 vitórias. Já o São Bernardo tá vindo de uma vitória, um empate, 2 vitórias e uma derrota. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias. Por aqui dá pra ver que os números do São Bernardo é um pouco melhor do que do Brusque nos últimos jogos. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória do Brusque, um empate e nenhuma vitória do São Bernardo. Na classificação geral do campeonato tá assim, o Brusque é o 4º colocado com 31 pontos, tá vindo de uma derrota e um empate, e o São Bernardo é o 8º colocado com 29 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. Dá pra ver que a diferença entre eles também é muito pequena. Uma vitória aí do São Bernardo já passa o Brusque, então vai ser um jogo aí, briga direta por posição. Nessa partida do jogo 6, eu vou de Brusque seco, porque o Brusque geralmente joga muito bem dentro de casa e consegue os resultados na sua casa. Jogo 7, Macedônia e Itália. A Macedônia é a 4ª colocada do grupo, ganhou uma partida, não empatou nenhuma e perdeu 2. Tem 4 gols marcados e sofreu 11 gols. Já a Itália é a 3ª colocada, ganhou apenas uma, empatou nenhuma, perdeu uma, tem 3 gols marcados e 2 gols sofridos. É, a escola italiana mostrando o normal de sempre, né? Tomar poucos gols, mas também para fazer gol é complicado, hein? No confronto direto entre elas tá assim, uma vitória da Macedônia, nenhum empate, nenhuma vitória da Itália. Na classificação do grupo tá assim, a Itália, 3ª colocada com 3 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota, e a Macedônia é a 3ª colocada também, tá vindo de uma vitória. Nesse jogo 7 aqui, por causa do histórico aqui, do retrospecto da Macedônia, e é um time que toma muitos gols, tomou 11 gols, apesar que a Itália também não faz muitos gols, né? Mas aqui eu tô indo um pouquinho pela tradição da Itália, viu? Contra a Macedônia. Jogo 8, Mirassol e Botafogo. O Mirassol ele é o 11º colocado, ganhou 10 partidas, empatou 7, perdeu 9, tem 25 gols marcados e sofreu 24 gols. Já o Botafogo de São Paulo, ele é o 12º colocado, ganhou 9, empatou 8, perdeu 9, tem 17 gols marcados e sofreu 28 gols. Dois times que sofrem muitos gols e nesse caso aqui o Mirassol tem o melhor ataque. No confronto direto entre eles tá assim, 5 vitórias do Mirassol, 4 empates e uma vitória apenas do Botafogo de São Paulo. A classificação do campeonato para eles estão assim, o Mirassol é o 11º colocado com 37 pontos, tá vindo de um empate e 3 derrotas. Já o Botafogo é o 12º colocado, tem 35 pontos, tá vindo de 2 empates e 2 derrotas. Campeonato totalmente embolado, né? Porque a diferença de pontos é tão pequena, se um ganhar já passa na frente do outro. Mas nos últimos 5 jogos aqui, nenhum dos dois conseguiram ganhar uma partida.
Ou eles estão vindo de derrotas ou estão vindo de empates. Então, por esse motivo aqui, eu acredito que entre eles vai dar mais um empate aí, viu? Jogo 9, Finlândia e Dinamarca. A Finlândia é a primeira do grupo, ganhou 3 partidas, não empatou nenhuma e perdeu apenas uma. Tem 10 gols marcados e sofreu 3. Já a Dinamarca, ela é a terceira colocada do grupo, ganhou 2 partidas, empatou uma, perdeu uma, tem 7 gols marcados e sofreu 5. No confronto direto entre eles, uma vitória da Finlândia, nenhum empate e uma vitória da Dinamarca. Na classificação do grupo tá assim: a Finlândia é a primeira do grupo com 9 pontos e a Dinamarca ela é a terceira do grupo com 7 pontos. A Dinamarca tá vindo de uma derrota e uma vitória, e a Finlândia tá vindo de uma vitória e uma derrota. Para essa partida aqui, eu tô levando em consideração a Finlândia jogando em casa e por ser a líder do grupo. Então eu vou de Finlândia seco nessa partida. Jogo 10, Irlanda e Holanda. Quase que um trava-língua aqui, hein? A Irlanda, ela é a terceira colocada do grupo, ganhou uma partida, não empatou nenhuma e perdeu 2. Tem 4 gols marcados e 3 gols sofridos. A Holanda, ela é a quarta do grupo, ganhou uma, empatou nenhuma e perdeu uma partida. Tem 3 gols marcados e sofreu 4. No confronto direto entre eles, não tem histórico nos últimos meses. A classificação do campeonato tá assim: a Irlanda é a terceira colocada, com 3 pontos, tá vindo de uma derrota, e a Holanda é a quarta colocada também com 3 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota. Parabéns, loterias! Jogos facílimos de se analisar. Muito obrigado! A Holanda, se vier com seu time completo, é um time de mais tradição. Mesmo jogando fora de casa, eu vou apostar na Holanda, porque aparentemente a Irlanda tá com um jogo a mais e tá com 2 derrotas, e a Holanda tem apenas uma derrota, então eu tô acreditando aí na vitória da Holanda. Se você tiver um dinheiro sobrando, eu colocaria um empate nessa partida também, viu? Jogo 11, Atlético Goianiense e Juventude. O Atlético Goianiense é o 8º colocado no campeonato, ganhou 10 partidas, empatou 11, perdeu 5, tem 36 gols marcados e sofreu 34 gols. Já o Juventude é o 5º colocado do campeonato, ganhou 13, empatou 5, perdeu 8. Tem 26 gols marcados e sofreu 20. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Atlético Goianiense, 4 empates e 2 vitórias para o Juventude. O campeonato para eles está assim: o Juventude, o 5º colocado, com 44 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória. E o Atlético Goianiense, o 8º colocado, com 41 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. Impressionante o Atlético Goianiense aqui, nas suas últimas 5 partidas, 4 vitórias, hein? Só um empate aí entre elas. E agora o Atlético Goianiense jogando em casa, a diferença entre os de pontos aqui é bem pequena, briga direta também pela posição, porque se o Atlético Goianiense ganha, empata ali com o Juventude, mas eu acredito que vai ser um jogo bem difícil, porque o Juventude tá ali na 5ª posição, não é à toa. Então, por esse motivo, eu vou de Atlético Goianiense e empate. Jogo 12, Operário e São José do Rio Grande do Sul. A sequência dos últimos jogos do Operário é essa: tá vindo de uma derrota e 2 vitórias, um empate e uma vitória. Os últimos 5 jogos, então, 3 vitórias aí. Já o São José tá vindo de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. E nos últimos 5 jogos, 2 vitórias. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória para o Operário, um empate e nenhuma vitória para o São José. A classificação do campeonato tá assim: o Operário é o líder do campeonato com 36 pontos, tá vindo de uma derrota e 2 empates. Já o São José do Rio Grande do Sul, ele é o 5º colocado, mas a diferença é bem pequena, né, de 31 pontos somente. E o São José, ele tá vindo de 2 vitórias e 2 empates consecutivos. Bom, para essa partida aqui do jogo 12 da Loteca 1077, eu vou apostar no líder, né, no Operário, seco. Acredito que com a força da torcida, né, e os números aqui estão um pouquinho a favor do Operário. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil aí pro São José conseguir pelo menos um empate. Jogo 13, CRB e Vitória da Bahia. CRB, ele é o 9º colocado no campeonato, ganhou 11 partidas, empatou 6 e perdeu 9, tem 28 gols marcados e sofreu 27. Já o Vitória, ele é o líder do campeonato, ganhou 15, empatou 4, perdeu 7, tem 36 gols marcados e sofreu 19. No confronto direto entre eles, uma vitória do CRB, 4 empates e 4 vitórias do Vitória. Na classificação do campeonato tá assim: Vitória líder do campeonato, tá vindo de 2 empates
e 2 vitórias, está com 49 pontos. Já o CRB, ele é o 9º colocado, tem 39 pontos, tá vindo de 2 vitórias consecutivas e um empate. E nessa última aí o CRB fez o gol no último minuto praticamente, aos 47 do segundo tempo, ajudou a Lotteca a acumular, né? Porque foi um gol que vou te contar, viu? Para esse jogo aqui da Lotteca, 1077 jogo 13, o CRB é um time que se defende muito bem e o Vitória, sendo o líder do campeonato, com certeza aí vai buscar a vitória mesmo fora de casa. Então, para essa partida aqui, eu tô acreditando num empate ou uma vitória do Vitória, viu? O retrospecto ali dos históricos dos jogos também não ajuda muito o CRB, né? Porque são 4 empates e 4 vitórias pro Vitória, né? E apenas uma vitória pro CRB. Então isso aqui eu também tô levando em consideração. Jogo 14, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. Volta Redonda tá vindo de 2 empates consecutivos, 2 vitórias e um empate. Nas suas últimas 5 partidas não perdeu. Já o Botafogo tá vindo de uma vitória, um empate, uma derrota e 2 empates. Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. No confronto direto entre eles, 2 vitórias pro Volta Redonda, um empate e uma vitória pro Botafogo da Paraíba. A classificação do campeonato tá assim. Volta Redonda é o 2º colocado com 33 pontos, tá vindo de um empate e 2 vitórias. Já o Botafogo da Paraíba, olha esses números, né? 30 pontos, ele é o 6º colocado. Briga direta também pela posição aí do Volta Redonda. Jogo bem difícil. O Botafogo da Paraíba tá vindo de uma vitória, um empate. Para essa partida aqui do jogo 14, tô apostando na força do Volta Redonda em casa. Então, por esse motivo aqui, eu vou seco no Volta Redonda. A gente estava reclamando dos últimos jogos aí da Lotteca 1076. Sei não, hein? Essa Lotteca 1077 aqui tá pior ainda. Mas enfim, é analisar, né? Ver muito bem como os times vão jogar. No meio da semana vou voltar com outro vídeo, vou dar uma diminuída nesses duplos, pois foram 5 duplos, né? E geralmente eu faço jogo de no máximo 3 duplos. E aí eu vou vir com alguns históricos também de cada time para ver se ajuda a tomar uma melhor decisão. Se você gostou das análises e dos palpites, deixe seu comentário, curta, compartilhe e o mais importante, se inscreva no canal. Isso aí ajuda bastante o crescimento do nosso canal. E é bom que quando você se inscreve, assim que eu lanço um vídeo, o YouTube acaba avisando para vocês. Então é isso, pessoal. Vamos ver como que vai ser essa rodada aí. Boa sorte para todo mundo. E é valendo 600 mil, hein? 600 mil. Não dá para eu comprar aquele meu helicóptero, mas já dá para comprar um popular muito bom aí e viver tranquilo o resto da vida, hein? Então é isso. Até mais, pessoal. Fui!